Paz Deus a todos! Olá! Estamos começando mais um Bíblia com as crianças. Espero que estejam todos bem, que Deus abençoe a cada lar, a cada criança, a cada pai que vai ouvir um pouco de nós falar sobre mais esse trecho bíblico, a continuação do livro de Gênesis. Lemos a respeito de José, o início da sua carreira, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e paramos quando os seus irmãos venderam ele aos ismaelitas, que levaram ele como escravo para ser vendido no Egito. E hoje se inicia a trajetória de José, a chegada do Egito. Vamos lá, Valérios, começa aí que nós vamos aí falando. Potifar comprou José como para ser escravo. E com o tempo José já estava tomando conta da casa de Potifar. José foi comprado por Potifar como escravo e foi colocado José para trabalhar desde o labor às tarefas mais duras do dia a dia. Só que José era uma pessoa responsável e tudo que ele fazia, Deus prosperava. Então, Potifar prestando atenção nisso, José saiu dos serviços mais árduos do dia a dia braçal e foi colocado na casa de Potifar para tomar conta de tudo que era de Potifar. Potifar olhava nele e via lealdade e responsabilidade. Ele era uma pessoa obediente. Continua, Valéria. Então Potifar deu tudo para José. E José ele era bonito no seu rosto e nas suas vistas. José era um moço de gentil aspecto. Era formoso, né? O seu jeito era bonito. O que ele fazia, a sua forma de agir. Era um menino educado. E o seu semblante, o seu aspecto era gentil. Era um moço bonito. E mulher de Potifar amou uma cilada a José. E para ela ter provas, ela pegou os vestidos de José. Isso, José, por ser formoso à vista, transitava na casa de Potifar com total liberdade. E a mulher, vendo toda essa benevolência que ele tinha, acabou armando uma cilada com mentira e pelos seus vestidos o incriminou, que levou José à prisão. Por isso, Potifar, tendo o relato da sua mulher, e naquela situação não houve quem o defendesse, José foi preso, levado à prisão, para ficar ali como se cumprindo aquela pena. Não teria um veredito, porque todos presos naquela época tinham um tempo a cumprir, e depois era julgado pelos seus atos. E José ficou ali. O que aconteceu com José na prisão? Então o moço que cuidava dos presos viu para José e viu que ele era um homem confiável. Então deixou os presos tudo na mão de José. Isso, que é a mesma coisa que sucedeu. Desde quando José estava junto a Jacó, seu pai. Desde quando ele tomava conta das ovelhas e cuidava. E da mesma forma que ele atendia o seu pai, quando o seu pai pedia, ele foi assim com Potifar e da mesma forma na prisão. Tanto ao seu pai, tanto como escravo, tanto como presidiário, como uma pessoa que estava ali julgada por alguma coisa. Em todos os lugares que José estava, ele mantinha a sua postura, obediência, lealdade e simpatia para com todos. Ele era uma pessoa que, aonde estava, trazia a expectativa das pessoas por gostar dos seus atos, que por mais que falavam de José, quando viam a forma que José vivia, percebiam que estava nele Deus. Porque tudo onde que José fazia, prosperava. Prosperou com seu pai, prosperou na casa de Potifar e estava prosperando na prisão também. Então José tinha o livre-arbítrio ali dentro da prisão, como que era? Ele podia cuidar dos presos e podia sair qualquer hora, mas já que ele era um homem confiável, ele ficou ali cuidando dos presos. Justamente. E nisso o carcereiro viu em José que ele era um homem confiável e percebeu nele que ele era inocente. Que ele tinha sido vítima de uma emboscada, de uma cilada, porque o cumprimento daqueles que são abençoados por Deus e são pessoas que fazem as coisas da forma certa, é sempre ter o mal para armar uma cilada para tentar interromper a carreira. Mas quando Deus está na vida de alguém, tanto no palácio como no presídio, tanto na cidade como no campo, tanto com todos os vendo ou quando ninguém o vê, as atitudes de José era sempre a mesma. Sempre fazendo aquilo que era imposto a ele fazer, cuidando das suas obrigações e mantendo a integridade como um homem confiável, temente a Deus e temente aos seus senhores. Ele obedecia tanto àqueles que ele era subordinado, como estava com a sua fé ligada a Deus, que foi assim que ele foi acusado,
por não querer negar Deus, por ser obediente, a mulher de Potifar ficou indignada com isso e armou uma cilada para ele. Mas lá na prisão, aonde era para ele estar triste, calado, ou quem sabe jogado ali numa situação de depressão, angustiado, José estava ali servindo e sendo útil ao carcereiro, ajudando nas suas tarefas. E aconteceu que lá no Egito se movimentavam as coisas, e dentro lá do palácio com o faraó, estava lá o seu copeiro e o seu padeiro. Teve uma intriga lá, alguma coisa que tirou a paz de Faraó, e Faraó colocou tanto o copeiro como o padeiro lá na prisão onde José estava. E o que aconteceu? E no certo dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e nenhum dos presos conseguiram interpretar aquele sonho. E então José percebeu... Eles tiveram um sonho na madrugada, sonharam ali tanto o padeiro como o copeiro, simultaneamente, e eles ficaram com um semblante triste, porque perturbou eles aquele sonho. E ali não tinha quem o que falasse daquele sonho, e José, como era preocupado com todos, porque como José tinha a condição ali de cuidar daqueles presos, ele estava numa posição superior, mas nunca a superioridade subiu a cabeça de José. José sempre estava junto a ele, a humildade, porque a humildade, como diz a palavra, sempre vai à frente da honra. E José ali mesmo estando superior a todos, ele se fazia como todos. E viu que aqueles dois estavam angustiados. O que José fez? Foi lá querer saber o que acontecia. Perguntou a eles e eles falaram. Eles falaram que eles estavam com um sonho e ninguém conseguia interpretar. Então José falou: conte esse meu sonho. O copeiro contou. Havia 3 pés de uvas e nessas 3 pés de uvas tinha várias uvas amadurecidas. E ele pegava as uvas e espremia no copo e experimentava e dava para Faraó. José falou: isso foi o seu sonho? Então José interpretou: as 3 pés de uva são 3 dias. E daqui a 3 dias você restaurar o seu posto de copeiro. Isso, o sonho foi interpretado naquele mesmo momento. O sonhador mor, como diziam os irmãos de José, estava ali interpretando os sonhos de outras pessoas. Porque ele não tinha só o dom de sonhar, Deus deu para ele o dom de interpretar. Naquele momento, os 3 pés de uva ali eram 3 dias. Ele viu ali aquelas uvas, aqueles pés carregados. José disse: em 3 dias será restituído a ti o posto de copeiro e estará novamente servindo a Faraó. E o padeiro? O padeiro tinha 3 cestas brancas sobre a cabeça dele, e na mais alta tinha os pães que o padeiro fazia para Faraó. E os corvos estavam comendo o pão de Faraó, do padeiro. Justamente. 3 cestos brancos, um acima de todos, e na ele estava todo o seu serviço como padeiro. E ali os corvos comiam aquele pão. José olhou e falou: aqueles 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias tu serás levado a júri e será condenado. Então, ao mesmo tempo que ele falou o sonho para o padeiro, falou para o copeiro também. E aconteceu que passou aqueles 3 dias e foi aberto o cárcere. O copeiro saiu para ser restituído ao lado de Faraó e o padeiro foi condenado e morto. E nessa situação passou-se 2 anos José ali dentro daquele cárcere, ao mesmo tempo que estava aberto o cárcere, que todos achavam que ele estava ali angustiado, ele estava ali exercendo o que ele aprendeu, sendo útil mesmo na prisão. E com 2 anos, quando José falou ao copeiro que ele estaria em 3 dias restituído ao seu cargo, ele falou assim: quando estiver junto de Faraó, lembre-se de mim. Porque como José lembrou deles, teve empatia, olhou aqueles presos angustiados e foi lá decifrar o que aconteceu. Lá em cima, Faraó estava sendo atormentado por alguma coisa. O que aconteceu, Valéria? Peraí, uma pausa para falar da Valerie. Valerie? Aleluia! Mas o gênio, ele ajudou porque ele terrou da areia. Isso, mais um aleluia. Aleluia! Agora vamos lá com a Valéria. Vamos, Valéria. Daqui a pouco você volta, Valerie. E o que aconteceu lá com Faraó? Faraó teve o primeiro sonho, que ele sonhou com 7 vacas gordas saindo do rio.
Depois dessas 7 vacas gordas, saíram 7 vacas magras e feias de aparência. Essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e foi quando o faraó acordou de susto por causa do sonho. Na outra noite, faraó sonhou novamente e foi com um pé de milho, que havia 7 espigas de milho bonitas, e no outro pé havia 7 espigas queimadas. Essas 7 espigas queimadas comiam as 7 espigas bonitas, e foi quando o faraó acordou atormentado e falou para chamarem sábios e magos para que tentassem interpretar o sonho dele. Nenhum desses magos conseguiu Foi interpretar. chamado todos os sábios e magos, tanto do Egito como circunvizinhos. E todos tentaram, mas não conseguiram interpretar. Isso perturbou o faraó, de tal forma que seu semblante estava descaído em qualquer um momento. E aquilo foi notório a todos, até que... Depois disso, lembrou o copeiro de que 2 anos atrás José tinha ajudado ele com um sonho. Copeiro, vendo aquela situação, ao servir faraó, olhou que ele estava angustiado e falou: mas por quê? Qual é a sua angústia? Eis que eu tive um sonho, e isso me perturba. Já falei a todos os adivinhos, a todos os magos, e ninguém soube interpretar. Naquele momento, chegou a hora de copeiro que estava lá em cima lembrar de José, que foi lá e revelou o seu sonho lá embaixo. Quem tinha subido sabia que lá embaixo tinha alguém, e que aquele alguém tinha o dom de Deus sobre ele. E o que aconteceu? O que o copeiro falou para ele? O copeiro falou para ele que lá embaixo, quando ele estava junto com o padeiro, eles tiveram sonhado um sonho e houve um homem lá embaixo que tinha de interpretar, que foi José. Então, rapidamente, o faraó falou para chamá-lo, para que pudesse interpretar o seu sonho. Quando chamaram José, ele perguntou: o senhor sabe interpretar sonhos? Isso, ele falou que tinha lá um hebreu, e que esse hebreu desvendou os segredos do sonho dele e do copeiro, e isso veio a acontecer. Então o faraó já disse: vão buscar esse hebreu urgente. E foram até lá, e José, como estava há muito tempo ali já, do desvendar dos sonhos do copeiro e do padeiro, já tinha se passado 2 anos. E José foi primeiro trocar as suas vestes, fazer a sua barba, se preparar para estar diante de Faraó. E quando ele chegou diante de Faraó? Faraó perguntou se ele sabia interpretar sonhos, e ele falou que o Deus dele dará a resposta. Isso, porque todo aquele que é um instrumento de Deus na terra, sabe que o trabalho nele, quem faz é Deus. Então, como se foi falado, a soberba nunca fez parte, desde lá, quando José foi vendido, até o momento que ele estava se apresentando diante de Faraó. Nenhum momento ele falou: sim, Faraó, eu sei, eu faço, eu sou. Ele sempre voltava ao Deus que por misericórdia honrou desde a sua meninice e continuava honrando. Faraó, já dos 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, já estava com 30 se apresentando diante de Faraó. Olha quantos anos já tinha passado. E ele mantendo a mesma humildade e obediência. Quando se colocou diante de Faraó, ele falou: meu Deus dará a resposta. Continua. Faraó contou os sonhos, os 2 sonhos que ele tinha tido, e José falou que esses sonhos eram apenas que tinham apenas um significado. As 7 vacas gordas e os 7 milhos bonitos significavam 7 anos de muita comida. E Os 7 anos de prosperidade, onde a terra ia produzir e ia ter mantimento em abundância para todo o povo. E as 7 espigas queimadas e as 7 vacas magras significavam 7 anos de fome. Justamente, 7 anos que antecederia os 7 anos de fartura, aonde toda a terra sofreria fome. A terra não produziria, o pasto estaria escasso, os animais estariam ao ermo e o povo sofreria dano, com fome, tanto de alimento como de mantimento. 7 anos de fartura primeiro, e depois, após, teria 7 anos de total fome e desolação sobre todo o Egito e sobre toda a terra. Pausa para aquele fala da Vale. Realmente, Aleluia. mas realmente, aleluia, do papai do céu ajudou ele. Isso, o Papai do Céu ajudou ele nesse exato momento. Vamos lá, continua, Valéria. Depois que José contou isso, Faraó ficou espantado e perguntou o que ele ia fazer. José respondeu que nesses 7 anos de fartura, eles precisariam amontoar, pegar muitas comidas para que nesses 7 anos sem comida eles puderem ter repouso, alimento. Eles iam ter que estocar, preparar um lugar onde estocaria todo esse tipo de alimento e faria de tudo para aproveitar o máximo da produção da terra naquele momento,
para que quando chegassem os dias e os anos maus, eles tivessem o mantimento e o alimento para todos, não só para o Egito, mas todos aqueles que precisassem e necessitassem. Depois disso, José falou que precisaria de alguém para ajudar ele. E Faraó perguntou, quem eu poderia colocar? E depois que ele viu que José falou que poderia ser ele, por ele ser Faraó e ser inteligente... Isso, Faraó ele olhou para os seus discípulos aí, olhou para aqueles que estavam junto deles ali, para os seus servos, e falou assim, quem que eu iria colocar? Quem? Faraó falou isso na frente de José, para ver se algum daqueles que serviam a ele, se manifestaria em alguma coisa. Porque quando o rei fala algo que está diante de alguém, a pessoa se cala, não se pronuncia. E todos ficaram em silêncio, porque entenderam o que o rei queria dizer. Quem que seria um homem? Sábio, preparado e com os desígnios e o Espírito de Deus, para que fizesse jus de nesses 7 anos conseguir administrar. Porque José tinha falado, você vai ter que constituir governadores sobre ti. Ele não falou governador, José falou governadores, uma quantidade de pessoas. E o que Faraó falou? Quem melhor do que este homem guiado por Deus? Ele quis dizer José. Por ter Deus ao seu lado, ele sugeriu que fosse ele. E aí José falou, porque eu? E com muita questionação, ele aceitou o convite e Faraó deu o seu anel para ele, colar de ouro e vestes reais. Isso, Faraó olhou e falou assim, quem mais aqui que decifrou isso, né? E que o Deus que você serve trouxe a revelação, poderia estar sobre mim e diante deste povo para que viesse a cumprir essa missão, a não ser você. Foi lá e colocou o anel, colocou vestes reais nele e um colar de ouro. E falou para José, José queria que constituísse governadores. Ele falou a José, a partir de hoje, tu serás apenas o segundo no meu trono, que eu serei o primeiro. Mas após você não terá outro maior, em todo o Egito e toda a terra. Colocou José como governador e disse, tu terás essa missão, pois a ti Deus mostrou e tu a cumprirá. Continua. Depois disso, José ajudou ele com os mantimentos e antes que chegasse a leva da fome... Não, peraí, primeiro não. José foi colocado como governador e o faraó naquele mesmo momento, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Potifar, como aconteceu com o carcereiro, estava acontecendo com Faraó naquele mesmo momento. Ele viu Deus em José e sentiu alegria pela educação, por ser bonito nas suas atitudes e mostrar nele a luz de Deus. Naquele momento ele falou assim, recebas uma das minhas filhas para ser a tua esposa. E quem era ela? Asenate. Asenate, filha de quem? Filha de Potífera. Asenate, filha de Potífera, foi entregue a José como esposa. E naquele mesmo momento, Faraó olhou para José e falou assim, a partir de agora, José, você se chamará o quê? Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. A partir daquele momento, o governador do Egito seria Zafenate-Paneia, José. E o que significa Zafenate-Paneia? Ajuda o pobre. Ajuda ao necessitado. Aquele que veio ajudar ao necessitado. Zafenate-Paneia, José do Egito. Deus assim preparou que ele casou com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de E saiu José por toda a terra, fazendo aquilo que Faraó trouxe e o incumbiu de fazer. Trazendo tudo, pegando tudo que podia e ajuntando, fazendo a colheita. E nessa situação, antes que viesse os 7 anos de fome, o que aconteceu? Ele teve um filho, 2. 2 filhos a mulher de José gerou. Um se chama Efraim e o outro Manassés. Sabem o significado disso? Dos nomes? O primeiro ele deu porque Deus o libertou do seu trabalho e da casa de seus pais. Isso, aqui está dizendo assim, e chamou José o primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, trabalho de tudo que aconteceu com ele e até o momento que ele foi vendido e toda aquela tristeza, o Senhor entregou para ele Manassés. E depois o Senhor deu a ele mais um filho que se chamou Efraim.
E disse ele: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E continua a missão de José. Hoje vai ser até aqui o seu exaltar. Saiu do cárcere, depois de ser vendido, depois de passar todas as situações, ser acusado injustamente, ser preso, e estava José ali como o segundo maior homem de todo o Egito. Deus deu esposa e preparou a ele 2 filhos, e conseguiu ele nesses 7 anos a juntar tudo que era mantimento. E nos 7 anos de fome, toda a terra padeceu fome, e veio até ele, e o Egito vendia mantimento. Naquele momento o povo podia comprar, porque o povo tinha o que comprar, mas não tinha aonde comprar. E o Egito foi o lugar aonde se tinha comida, não faltou nem pão e nem faltou alimento, mantimento. E todos se beneficiaram da sabedoria e da revelação que Deus trouxe a José. O homem que sofreu, chegou o momento de reinar. Não existe nada, em nenhum momento, seja ele de satisfação, ou seja ele de tristeza. Sempre nós vamos ter o equilíbrio. Sorre hoje, chora amanhã, mas o importante é que as promessas de Deus na nossa vida, elas são fiéis e verdadeiras e venham a cumprir. Valério, um resumo aí rápido, mas aquele ligeiro. Aquele ligeiro? Valério? Quando você tá num dia péssimo, dia muito ruim, Deus consegue te levantar. Quando você tá caído no chão, Deus consegue te levantar. Por mais que ruim que seja o dia, né? Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No momento que nós estamos caídos e nossa fé está em Deus, pode ter certeza que nós não ficaremos prostrados. Chegará o momento que o Senhor estenderá a sua mão de misericórdia e colocará nós de pé. Valéria. Pra você ser leal ser leal uma pessoa que nem José foi. Que nem foi com Faraó, que nem foi ao carcereiro e que nem foi a Potifar. Lealdade. Tanto com carcereiro, tanto com Potifar, quanto com Faraó, quanto com Jacó, seu pai. Lealdade. Era leal quando todos os viam e continuava leal quando ninguém estava vendo. Porque a lealdade não necessita de plateia. A lealdade, o caráter e a bondade, ela vem de dentro da pessoa. Quando uma pessoa é boa, quando a pessoa tem as atitudes boas e gosta daquilo que faz e é temente a Deus, não importa se ele está assistido por milhares de pessoas ou ele está no momento sozinho. As atitudes dele não mudarão. Valerie, aqui a sua fala. 1, 2, 3 e... Realmente, mas o papai do céu falou, o pai dele, toda a riça do papai do céu. Isso, aí fala para as crianças lá. Olha, assiste. Fala com nós. Eu e a Valerie vamos estar aqui comentando, né, filha? Fala lá. Comentando? Não. Assistindo nosso vídeo. Isso. Vídeo da criança. Isso. Bíblia com criança. Isso. Deus abençoe a todos. Um abraço no coração, cada um que está aí, né, que vai ouvir. Coração da Valerie. Deus abençoe a cada um, né? E que a cada um que ouvir, que estiver junto de nós aí nesses vídeos, falando da palavra de Deus, que traga a cada um de vocês esta vivência da palavra para o nosso dia a dia. Vale a pena ser leal, vale a pena ter dignidade, vale a pena falar a verdade e vale a pena ser fiel a Deus. Ainda que alguém te ameace, te pressione, seja fiel na prova ou na fartura, na saúde ou na enfermidade, como José, tanto chorando lá no poço, como esperando os irmãos olhar e falar, José, não vai, não leva meu irmão. Ele continuou leal. A mulher de Potifar tentando destruir ele, ele continuou leal ao seu Senhor. E lá no cárcere, no meio dos presos, continuou a sua lealdade. E saiu da prisão para estar diante de Faraó, governando toda a terra do Egito. Deus abençoe, cada um fica com Deus, um abraço e vale, tchau. 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 Coraçãozinho da Vale, como é que vale? Pequeno.